Por que os agentes de IA serão um grande desastre? Problemas com agente de IA é um texto do Mehul Gupta, 6 minutos de leitura, foi postado em janeiro esse texto. Eu sei que já tá um saco, tô falando de inteligência artificial aqui o tempo todo. Não aqui, né? Eu falo como se eu fosse o Lucas Montana, eu não sou. Mas eu sei que tá um saco, tá todo mundo falando disso exaustivamente. Tem uma série de desenvolvedores tentando provar que a inteligência artificial não vai roubar os empregos deles. Tem uma série de desenvolvedores tentando provar que sim, vai. Tem um monte de agentes do caos falando que isso vai ser uma coisa incrível e tal. E eu particularmente parto do pressuposto de que não vai. Não vai. Não é que a inteligência artificial nunca vai ser capaz de, por exemplo, desenvolver tarefas complexas sozinhas. Pode acontecer. O que eu acho é que isso não vai acontecer por agora. Porque eu já falei algumas vezes que inteligência artificial é uma coisa que exige investimento, exige tempo, não é uma coisa acessível a todo mundo. É muito difícil. Talvez agora com as MCPs isso facilite um pouco, porque eu imagino que muita gente vai começar a tentar fazer MCP localmente e vai, né, tentar fazer alguma coisa por si só, principalmente desenvolvedores, mas ainda assim a gente está falando de algo que exige uma certa dependência de outras coisas, de dinheiro, principalmente, né? E por mais que a gente veja as empresas interessadas nisso, porque afinal de contas, se eles tiverem uma máquina que seja capaz de, né, automatizar certas funções, isso significa muitas vezes para a empresa uma economia. Mas para significar uma economia, esse investimento tem que ser menor do que o investimento em um dev por ano. Esse é um ponto importante. Se para eu ter uma inteligência artificial que faça o serviço de um dev, eu tiver que investir mais do que o valor que eu pagaria para um dev durante um ano, eu não vou. Provavelmente, como empresa, eu não faria isso, né? Então, vamos dar uma lidinha nesse texto aqui, só para a gente dar uma entendida nesse ponto dele aqui. Então, se você atua no setor de tecnologia há algum tempo, deve estar ouvindo muito. 2025 será o ano dos agentes, e agentes de IA dominarão o mundo. Embora poderosos, discordo totalmente das alegações de que dominarão o mundo. Até a Meta e a Salesforce afirmam que podem substituir parte de sua força de trabalho por agências de IA. Acredite, tudo isso são táticas para impulsionar o preço das ações. Ponto. Ele falou tudo. O Lucas Montano já falou isso, outros desenvolvedores falaram isso, o Akita já falou isso. É interessante porque as empresas que estão falando que vão substituir a mão de obra humana por IA totalmente são exatamente as empresas que estão vendendo esse serviço, inclusive, o serviço de consultoria de IA. O pessoal começou a acordar para um fato de que assim, o principal consumidor de IA, consumidor quando a gente fala, gente, não é a pessoa que usa. IA você tem de certa forma em tudo hoje em dia. Você tem no Google Assistente, você tem na Siri, você tem na Alexa. Mas quando eles falam de consumir, eles estão falando assim da pessoa que vai pagar eventualmente para usar aquele serviço. Por exemplo, hoje eu pago o ChatGPT, né? Eu uso o plano de $20. Cara, $20 não paga o investimento que eles estão fazendo no ChatGPT, principalmente porque, cara, é muito pouco. Quantas pessoas estão pagando $20? E aí você faz um cálculo de quantas pessoas pagam o plano máximo, que é $200 mensal. Eles precisariam de uma camada muito maior, de um volume muito maior de pessoas pagando do que tem hoje em dia. Hoje em dia é uma coisa muito, muito nichada, então eu não vejo isso se pagando assim, sabe? Então, quem está falando que vai substituir é eventualmente pessoas ou empresas que vendem esse serviço ou que, por exemplo, precisam valorizar o preço de suas ações. Aí aqui um ADSzinho. Tenho trabalhado com agentes de IA desde o início e também explorei quase todos os pacotes e grandes modelos de linguagem LLMs. Há alguns motivos pelos quais acredito nisso. Aí tem um videozinho, eu vou deixar esse texto na descrição do vídeo, então se você quiser assistir o vídeo,
vai estar lá. Are you also hearing that AI agents will be taking over in 2025? Is your Instagram feed full of AI agents will be taking over your jobs? De um indie. If you are fearing that this might happen, I feel that. Vamos lá, provavelmente é ele mesmo, é o vídeo dele mesmo, inclusive, vou deixar aqui. Os LLMs, embora bons, ainda estão longe de atingir 100% de precisão. Cara, esse é um teste que vale a pena. Eu fiz isso algumas vezes. Eu peguei um bug que eu tinha, um bug real, porque, né, eu realmente queria aproveitar para corrigir o bug e aproveitei isso para testar. E eu joguei em 3 agentes, em 3 IAs, né? Eu joguei no ChatGPT, joguei no Gemini e também testei com o cursor. Eu tenho o cursor instalado aqui para tentar ver se essa questão da janela de contexto, como funcionava e tal. Foi uma experiência até interessante. O ChatGPT foi o que chegou mais próximo de uma solução mais correta do ponto de vista técnico, assim, uma solução um pouco melhor. Os outros dois, o Gemini chegou mais ou menos, e o outro, o cursor, não conseguiu nem entender, porque acho que era um projeto legado, então eu acho que o cursor demora mais para indexar os... No caso, eu tentei o cursor porque eu queria que ele indexasse o contexto do projeto, né? Então não fui tão feliz. E o cursor, ele é bem psicopata, no sentido de que ele começa a criar um monte de coisas. Se você pedir para corrigir, eu tô com um bug aqui na linha tal. Ele vai lá e cria um monte de coisa, né? Não sei porquê, apaga um monte de arquivo. É um negócio muito louco, assim. Se você vai trabalhar com IA, você não pode confiar 100%. É verdade, não se deixe levar por números de referência compartilhados em redes sociais. É tudo para criar expectativa. Na minha experiência pessoal, os modelos são ótimos, mas sempre que quero automatizar coisas intermediárias, eles falham feio. Quando dizemos que agentes de IA substituem humanos, precisamos atingir 100% de precisão em problemas do mundo real e não apenas benchmarks. Pronto, né? Enfim. Em aplicações do mundo real, erros podem ter consequências significativas e os modelos de IA não são infalíveis. Eles são impressionantes em certas tarefas, mas por enquanto não estão prontos para substituir o humano completamente. Cara, para tarefas básicas ali, correções menores, para criações por exemplo, eu fiz esse teste também outro dia. Eu peguei um layoutzinho de uma landing page e passei pro ChatGPT e pedi ele para fazer o HTML e o CSS com base naquele layout. Ele fez. Não fez responsivo, faltando algumas coisas, mas o grosso, a parte mais importante, a estrutura básica da landing page, ele criou. Então, assim, é o que eu tô falando. Para começar projetos, para fazer pequenas funções, eu acho excelente. Eu acho que vai ajudar bastante. Para desenvolver para substituir um humano e tomar conta de um projeto, eu já acho difícil. Uma coisa que eu fiz também, eu precisava fazer uma correção relacionada a uma API do Google Maps. E eu precisava adicionar isso num determinado lugar. Eu tinha uma noção da função, mas eu não sabia exatamente a implementação dela. Eu fui e perguntei para o ChatGPT e ele me informou, me passou. Eu peguei o que o ChatGPT me passou, testei e funcionou. Então, eu acho que o engenheiro de software, ao lado da IA, vai ser muito mais produtivo. Isso com certeza, já é hoje. Mas eu acho que a IA por si só, não chegamos nesse ponto ainda. Elas são impressionantes com certas tarefas, mas não estão aí para substituir. Mas por enquanto não estão prontos para substituir humanos completamente. Por exemplo, o uso do IA em setores como saúde ou sistemas jurídicos exige precisão absoluta, onde até mesmo um pequeno erro pode levar a resultados desastrosos. A lacuna entre parâmetros teóricos e a precisão prática continua muito grande, tornando a automação completa muito arriscada. Agentes de IA têm dificuldade em escolher ferramentas. Tenho testado muitas provas de conceito, as POCs ou POCs. E um problema comum que enfrentei é que os agentes de IA não são muito bons em decidir quando escolher uma ferramenta ou quando confiar em seu conhecimento interno. Esse problema se torna ainda mais difícil ao lidar com múltiplas ferramentas em ambientes complexos.
Um ponto que o pessoal tem comentado bastante esses dias, por exemplo, por exemplo, o pessoal vai trabalhar com Kotlin, por exemplo. A base de Kotlin para pesquisa na internet, ela é menor do que, por exemplo, JavaScript. Então, se você quer fazer alguma coisa com React, você consegue fazer muito rápido. Você realmente, se você passar ali pro ChatGPT ou para qualquer cursor, ou qualquer agente de IA e falar, olha, preciso desenvolver uma aplicação XYZ em React da seguinte forma, que execute a seguinte, ao clicar em tal coisa, execute X função e tal, ele vai conseguir fazer. Porque você tem na internet uma quantidade de documentação e de coisas escritas em React muito grande, porque, novamente, a JavaScript virou modinha nos últimos anos, então tem coisa pra cacete de React pra todo lado. Tem curso, tutorial, tem muita coisa. Mas quando você vai para algo mais específico, vou fazer uma coisa, sei lá, em Python. Python também tem muito, mas em Kotlin ou Go, parece que a inteligência artificial começa a dar umas derrapadinhas, né? Ela não consegue encontrar porque falta conteúdo ainda, né? Tem muita coisa, óbvio, a gente está falando de internet, mas o que eu tô querendo dizer quando tem pouca coisa, eu tô comparando com algo que tem uma quantidade de conteúdo muito maior. Por exemplo, JavaScript tem coisa pra cacete. Qualquer pessoa, hoje, nesse momento, qualquer pessoa que queira desenvolver uma landing page e tiver a mínima noção do que é e qual é o processo para fazer, ela certamente vai conseguir fazer com o ChatGPT. Vai ficar bem feita? Vai ser excelente? Vai estar responsivo? Vai estar executando as funções sem erro? Essa é uma outra questão. Agora, vai conseguir fazer, porque ChatGPT, as inteligências artificiais, as LLMs hoje, elas têm bastante conteúdo para pesquisar. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Os agentes de IA são projetados para executar tarefas, mas muitas vezes têm dificuldade em determinar a abordagem ideal para uma situação específica. Por exemplo, se você precisar de uma decisão que envolva análise de dados e julgamento humano, a IA pode depender excessivamente de uma ferramenta sem incorporar adequadamente as nuances necessárias da tarefa. Quando várias ferramentas estão em jogo, coordenar seu uso de forma inteligente torna-se um desafio que os sistemas de IA não conseguem resolver completamente. Isso pode levar a ineficiências e erros de fluxo de trabalho, tornando-os muito menos confiáveis do que o trabalho humano. Porque eles não entendem, eles não sabem o que eles entendem a aplicação baseada em contexto de informação que eles têm, mas se você estiver numa situação de contexto um pouquinho diferente, ele vai implementar o contexto que ele tem e não vai conseguir adquirir fazer o restante. Problemas de confiança sempre existirão. Afinal, os agentes de IA dependem de modelos de aprendizado de máquina que nunca podem ser 100% precisos. Um erro e o público ou cliente perderá a confiança. Pense só. Você arriscaria suas fianças ou assistência médica com um agente de IA? Você se sentiria confortável tomando um medicamento prescrito por um agente? As organizações concordam em enviar código gerado por IA diretamente para a produção? Eu acho que não. Essa historinha de que 35% dos códigos escritos aí que o pessoal está falando é feito por IA, eu tenho minhas ressalvas aí. Porque, tudo bem, uma coisa é eu, como dev, passar 30% do código que eu de um projeto que eu estou desenvolvendo por um IA, mas eu estou fazendo a revisão dele. Então, a IA está escrevendo o código, mas eu estou revisando. Então, até esse questionamento tem que ficar, né? Porque se eu vejo que algo está errado, eu vou lá e faço a correção. Então, esse código, ele é realmente por IA. E eu já falei isso outras vezes também. Escrever código é a parte mais importante do trabalho do desenvolvedor de software, do engenheiro de software? Eu acho que não. Eu acho... E o pessoal tem descobrido isso ultimamente. Eu acho que escrever código é uma parte do trabalho. Mas o que a gente faz efetivamente é solucionar problemas, é solucionar questões complexas, transformando isso aí, pode simplificar isso de algumas formas, mas eu acho que o trabalho do engenheiro de software é um pouco mais do que só escrever IA. A confiança é um elemento fundamental para qualquer colaboração bem-sucedida entre humanos e IA. As pessoas precisam ter certeza de que o sistema de IA pode fornecer resultados consistentes,
precisos e seguros. A cada erro, a confiança se deteriora. Já vimos em áreas como a dos veículos autônomos, onde até mesmo um pequeno número de acidentes gera reação negativa da opinião do público. Pois é, a gente teve um boom um tempo atrás aí dos carros autônomos, e andou rolando os acidentes, e assim, você não ouve falar com tanta frequência. Eles ainda existem, eles estão lá, eles estão funcionando, mas você não vê falar tanto assim hoje em dia, né? O pessoal não está confiando tanto. Por exemplo, eu vi caso de gente pegando carro autônomo para sair de um estado e ir para o outro, e aparentemente, eu posso estar errado, parece que isso parou um pouco. O pessoal tá usando carro autônomo muito dentro das grandes cidades, onde é mais fácil mapear e tal, e aí, bom, enfim, aí tem uma série de questões ali. Mas se você parar para pensar no que acontecia na internet, onde direto tinha gente postando vídeo, eu viajei pela costa leste dos Estados Unidos num carro autônomo, viajei pela costa oeste num carro autônomo. Esses vídeos acabaram, você não vê mais esse tipo de coisa acontecer. Pode ser por causa de hype? Pode ser que o hype passou. Pode ser porque as pessoas simplesmente não estão confiando nisso mais. Eu acho também bem provável. O mesmo pode ser dito para setores que envolvem vidas humanas ou interesses financeiros significativos. As pessoas continuarão cautelosas quanto a confiar em sistemas de IA para tomar decisões críticas. Uma camada humana ainda é essencial. Embora os agentes de IA possam se destacar ao lidar com tarefas repetitivas e demoradas, a camada humana sempre será necessária para fazer o julgamento, intervir casos extremos e garantir que padrões éticos sejam respeitados. Não importa quão sofisticada a IA se torne, ela carece de empatia humana, intuição e capacidade de navegar pelas complexidades morais do mundo real. É muito mais do que só executar, né? Imagine um agente de IA tentando lidar com interações delicadas de atendimento ao cliente ou mediar disputas no local de trabalho. Embora possa oferecer soluções baseadas em dados, sempre falhará em compreender as nuances emocionais e oferecer o tipo de conexão humana que muitas pessoas esperam. Portanto, a IA não será capaz de substituir humanos em funções que exijam empatia, criatividade ou raciocínio ético completo. De muitas maneiras, as agentes de IA podem ser vistos como ferramentas para aprimorar a capacidade humana, em vez de substituí-la completamente, é o que eu acho um pouco também. Esses agentes podem executar tarefas para apoiar trabalhadores humanos, mas não podem substituir completamente uma presença humana atenciosa, ética e passiva. Vieses existem e persistirão nos sistemas de IA. O desempenho das IA depende do dado com os quais estão treinados. Se os dados contiverem vieses, esses vieses infiltrarão em tudo o que eles operam. Os modelos de IA não têm consciência ou capacidade de raciocínio ético como os humanos, portanto, se forem treinados com dados com vieses inerentes, os problemas existirão. É o caso lá da inteligência artificial que virou racista, né? Por exemplo. Foi treinada com aquele tipo de dado e, enfim, aí acabou acontecendo isso. Não é que, por exemplo, ela simplesmente acordou um dia de manhã, hoje eu vou ofender aí uma minoria. Não é isso, né? Simplesmente ela foi lendo. A internet, infelizmente, a gente tem de tudo, né? Então, foi lendo aquele tipo de dado e acabou enviesando. É tipicamente esse caso. O texto é um pouquinho mais longo. Um dos maiores desafios dos agentes de IA é garantir justiça e inclusão. Os modelos de IA são frequentemente treinados em grandes conjuntos de dados coletados da internet, o que é notório por conter vieses sociais. Por exemplo, se um agente de IA for usado em contratações ou na aplicação da lei, ele pode involuntariamente perpetuar a discriminação de gênero ou racial se seus dados de treinamento refletirem os padrões. Foi o que eu acabei de falar. As consequências desses vieses podem ser devastadoras, afetando vidas reais e reforçando as desigualdades sociais. Além disso, os vieses no modelo de IA não são facilmente detectáveis ou corrigíveis. Mesmo com maior escrutínio e ajustes finos, pode ser difícil eliminar todas as formas de viés de um modelo de aprendizagem de máquina. É por isso que a transparência e monitoramento contínuo são essenciais em sistemas de IA. Mas mesmo assim, essas medidas não garantem que os agentes de IA sempre agirão com imparcialidade. Preocupações éticas e legais, agentes de IA podem abrir a caixa de Pandora. A implementação de agentes de IA pode levar a uma infinidade de
desafios éticos e legais. Quem é responsável quando o agente de IA comete um erro? Quem é responsável quando um sistema de IA usado para fins maliciosos pode manipular a opinião pública ou cometer fraudes? Essas são perguntas cruciais que não têm respostas fáceis. Governos, corporações e empresas de tecnologia precisam estabelecer diretrizes e regulamentações claras para reger o uso de IA. Caso contrário, a proliferação desenfreada desses sistemas pode levar a uma série de consequências indesejadas, desde violações de privacidade a monopólios. Se os agentes de IA forem autorizados a operar sem supervisão adequada, poderão agravar os próprios problemas que deveriam resolver, incluindo a desigualdade e perda de emprego. Eu acho que outro ponto importante, assim, que a gente tem que deixar... muita gente... É complicada essa parte, porque é difícil dizer o quanto uma empresa se importa com o capital humano. Mas parando para pensar do ponto de vista de um governo, ter mais pessoas desempregadas significa ter que tomar conta de mais pessoas também. Não é interessante para um país ou para um setor que hajam mais pessoas desempregadas também. Eu não sei se eles levam isso em consideração, mas eu imagino que esse deve estar no meio da conta, porque eles não querem, né, ter que ficar pagando benefício, ajudar. Você pega um país como os Estados Unidos, por exemplo, o que eles podem fazer, né? Então, desempregar uma galera muito grande não está nos planos deles. Uma coisa que eu tenho falado bastante, assim, sobre, por exemplo, os layoffs que aconteceram, e agora as empresas estão contratando de novo e abaixando os salários. Algumas das justificativas desse súbito downgrade de salário, eles têm usado como justificativa o uso de IA no trabalho. Se você vai usar IA para poder te ajudar no seu trabalho, então eu não preciso te pagar esse valor todo. Parte do salário que eu pagaria para você, eu vou pagar uma inteligência artificial, o que eu acho uma tremenda balela estranha. O que eu acho que aconteceu muito foi, a gente já falou também sobre isso incansavelmente, durante a pandemia contratou-se muita gente com salários muito altos, gente ganhando $15 mil por mês. Então, e eu acho que essa farra acabou. Eu acho que eles querem voltar o salário ao que era praticado antes. É o que eu acho que está acontecendo nos Estados Unidos, é o que eu acho que está acontecendo no Brasil, inclusive. No Brasil, um exemplo. Quando a última empresa que eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei ganhando um salário ali mais ou menos de R$15 mil por mês. Esse foi o salário, CLT foi o salário mais alto que eu já tive na vida. Nunca tive um salário maior do que esse. Tempo depois eu descobri que existiam programadores plenos no Brasil, em algumas empresas, não eram consultorias, mas em algumas empresas específicas, ganhando 18 mil como pleno. E, lógico, em algumas stacks específicas, por exemplo, Java, eu tinha uma pessoa bem próxima de mim que ganhava um salário muito bom, e assim, pleno. Não estou desvalorizando. Hoje, se você for procurar nessas empresas, o salário para um dev pleno é R$8 mil. Gente, isso é dado do Glassdoor, tá? É só você entrar no Glassdoor e dar uma olhadinha, tá lá. É dado, se você jogar no Google, média salarial, essas empresas, a grande maioria delas vão aparecer ali. Então, eu acho isso aconteceu nos Estados Unidos. O Brasil, por ser um país que o real desvalorizou muito nos últimos anos, talvez sofra um pouco mais com isso, mas isso está acontecendo. Nos Estados Unidos, acontece no Brasil, está acontecendo em países da Europa. Em 2020, eu passei para na época, né, eu estava querendo mudar do país e eu passei para uma posição em Portugal. E na época, lá atrás, com um salário de 2.500 a 3 mil euros. Hoje em dia, o salário, nessa mesma posição que eu estava olhando recente, nessa mesma posição, o salário máximo é 2 mil euros. Então, tô falando de Portugal. Portugal, gente, é o país da Europa com o menor salário mínimo, porque é o país que pior paga, tanto em qualquer área, não é uma área, não é só para dev. Então, só pra gente ter uma noção, né, que sim, houve queda. Dependência excessiva de IA pode levar à perda de habilidades humanas. Quanto mais dependemos de IA, mais o risco de perdermos nossas próprias habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico. Se a IA começar
a lidar com um número crescente de tarefas, desde a entrada básica de dados até a tomada de decisões mais complexas, os humanos podem começar a atrofiar suas funções cognitivas. O nosso cérebro tem o hábito de economizar, né? Sempre, o ser humano é um bicho que economiza energia. Então, sim, se você começar a ter quem execute a função para você, você provavelmente vai começar a perder a habilidade de resolver aquela função. Então, mesmo usando o IA, sempre pratique, né? Assim como qualquer ferramenta, a dependência excessiva de IA pode diminuir a capacidade humana. Em locais de trabalho onde os funcionários podem se tornar excessivamente dependentes de IA para realizar suas tarefas, elas podem perder habilidades essenciais ao longo do tempo. É semelhante a preocupações em torno de navegação por GPS. As pessoas não conseguem mais navegar tão bem sem o auxílio da tecnologia. Da mesma forma, em um mundo dominado por IA, as pessoas podem perder a capacidade de pensar criativamente ou realizar tarefas complexas de resolução de problemas. Ele usou GPS aqui, mas uma outra questão é que é decorar número de telefone, né? Antigamente a gente decorava, hoje em dia, se me perguntar qualquer número, eu mal sei o meu número de telefone. No final, embora agentes de IA possam liberar tempo e nos permitir focar em tarefas de mais alto nível, elas também podem nos tornar menos autossuficientes e mais vulneráveis a falhas tecnológicas. Conclusão: agentes de IA, embora sejam, sem dúvida, uma tecnologia impressionante e transformadora, apresentam sérias desvantagens que não podem ser ignoradas. De problemas de confiança e preconceito à falta de responsabilidade ética e dependência de modelos imperfeitos. Os riscos superam os benefícios quando se trata de substituir completamente trabalhadores ou decisões humanas. Embora agentes de IA, sem dúvida, desempenhem um papel importante no aprimoramento das capacidades humanas, elas nunca devem ser vistas como substituto dos humanos. Concordo. O entusiasmo em torno dos agentes de IA dominando o mundo é apenas isso, entusiasmo. Até que essas tecnologias evoluam para corrigir as inúmeras falhas descritas acima, os agentes de IA não estão prontos para dominar as nossas forças de trabalho ou tomar decisões que alterem vidas. Esse é essencial que abordemos em sua integração com cuidado, garantindo que os humanos permaneçam no centro de qualquer processo que envolva IA. Eu acho que esse texto, nesse ponto de vista, é um texto bem definitivo. Tá? Ele conseguiu abordar de forma bem direta os principais pontos pelos quais eu acredito que a IA não vai tomar emprego, principalmente de desenvolvedor, e acho que em outras áreas também. A IA é muito bom para automatizar processos que sejam repetitivos. Para isso ela vai ser perfeita. Você vai conseguir usar e sim, aí pode ser que alguém perca algum emprego mesmo. Mas para tomar decisões, a IA não vai fazer isso. Ela não entende o contexto das coisas, ela não consegue tomar decisões pensadas em ética, ela não tem empatia. Então eu acho que, cara, ele conseguiu abordar de um jeito bem simples, bem direto, tudo que eu penso, assim. Ele não fala do custo, que para mim é um ponto muito relevante. No dia que tiver um custo que não seja exorbitante, não seja algo que vai demandar das empresas milhares e milhares de dólares, por exemplo, eu acho que ela tem grandes chances de ocupar uma camada, uma quantidade muito maior de espaço do que ela domina hoje, por exemplo. Hoje a IA é um assistente. Mas no dia que eles conseguirem, eu acho que aí vai ser o ponto que eles vão conseguir usar a IA, eles vão certamente tentar abrir a IA para poder funcionar em outras camadas, mas principalmente camadas que não dependam de decisão humana. Desenvolver softwares completos, para poder, por exemplo, completos e complexos, né? Para poder totalmente por IA e mandar isso para produção, eu também não acho que vai acontecer. Pense em um banco fazendo isso, por exemplo. Pense em um banco desenvolvendo uma feature nova no app que permite a validação por face, mas ninguém revisou. A IA fez tudo e jogou em produção. Pense no caos que isso pode causar. Outro dia, a interface do banco roxinho lá deu um problema no app, ficou um tempinho fora. Ela só ficou um tempinho. E a internet virou uma loucura, porque as pessoas não estavam conseguindo acessar o aplicativo.
E foi um problema que eles resolveram em algumas horas. Tipo, imagina se é uma IA. Porque acontece o seguinte, quando a IA faz tudo, você não sabe nem aonde corrigir. Você vai ter que... pensa assim, gente. Quando você pega um projeto legado, o mais difícil do projeto legado é você entender o que está acontecendo no projeto e depurar ele. Imagina você depurando um projeto que foi escrito por uma inteligência artificial. Eu imagino que deve ser bem mais complicado, né? Eu não peguei um caso como esse ainda, mas eu imagino que deve ser bem complicado. Enfim, esse é mais um texto falando de IA. Eu continuo mantendo a minha tônica de que eu não acho que vai substituir mão de obra humana tão cedo. Não acho que isso vai acontecer, talvez na minha geração, talvez daqui a uns 10 anos, a gente veja uma nova... É uma revolução, isso sem dúvida. Que a IA está em todo lugar, que está todo mundo usando IA para poder, né, automatizar algumas tarefas, ajudar na organização de tarefas do dia a dia. Isso, eu acho, já é uma revolução. Eu acho que vamos chegar num ponto de estagnação em breve. Eu acho que a gente já tá... Engraçado, porque no meu ponto de vista, eu acho que a gente já está muito perto desse ponto de estagnação. E aí, talvez daqui a 5, 10 anos, a gente vê uma nova grande revolução na área de IA. E aí talvez a gente já tá falando de robótica, a gente já tá falando de outras áreas, inclusive, aí eu acho que pode acontecer. Mas a ponto de substituir a mão de obra humana, substituir a empatia, substituir a tomada de decisão com base em ética, eu acho que a gente não tá perto disso. E eu talvez ouso dizer aí que talvez a gente nem veja isso na minha geração, por exemplo. Eu tô com 41 anos, então eu não acho que isso vai acontecer. Enfim, o que você acha? O que você pensa sobre IA? A gente tem comentado bastante, os comentários, tem muita gente falando sobre isso. Deixa aí nos comentários o que você achou desse texto, se você concorda com ele ou não. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu!